Oi, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal História do Ocultismo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que você e eu tenhamos um vídeo bem legal. Bom, é o seguinte. Hoje eu vou continuar falando sobre espiritualismo, certo? Eu e a Blavatsky, né, estamos nessa trajetória. O mundo está acabando e eu e a Blavatsky atrás dos espíritos. Mas enfim, então esse é um artigo dela, de 1874, certo? E o que vai acontecer? É a continuação do vídeo anterior. Eu não sei se o vídeo anterior ficou muito bom, ou ficou muito ruim, talvez eu regravo ele, eu não sei. Mas, no vídeo anterior, o que nós tivemos? Né? Nós tivemos que o Dr. Beard foi refutado pela Blavatsky com 7 espíritos, certo? Por quê? Os irmãos Ed, que é o William e o Horatio, eles são médios norte-americanos de Chittenden, Vermont, acho que é o nordeste dos Estados Unidos, tá bom? Conhecidos pelas sessões em que apareciam espíritos materializados. Blavatsky o defendeu após visitar pessoalmente a casa deles e testemunhar fenômenos que considerou autênticos. No artigo, ela ironiza o Dr. Beard por viajar até lá com o propósito de desmascará-los e sair de lá ridicularizado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa ideia que a Blavatsky está mostrando para a gente, né, desses irmão Ed fazendo a materialização, certo? Até agora, a materialização, nós não cheguei no artigo que vai falar sobre exatamente o que vai ser materialização. Mas, sim, são espíritos materializados, realmente, tá bom? E vocês vão entender. Então, o que aconteceu? Vamos começar o artigo dela. Para o editor de Daily Graphic, como o Dr. Beard desdenhou em sua grandeza científica responder ao desafio que lhe foi enviado por sua humilde serva na edição do Daily Graphic no dia 30 de outubro, né, o último. Então, o que aconteceu? Ela envia uma resposta, acho que ele envia dia 27 de outubro, ela é publicada dia 30, eu acho que ele vai ser dia 9 de novembro. 9 de novembro ele responde, certo? E ele não quis responder a Blavatsky, ignorou. E preferiu instruir o público em geral, em vez, né, de dar voz ou vez, né, uma crédula em particular. Venha ela da Circasso ou da África. Confio plenamente que ele permitirá utilizar mais uma vez o seu jornal, a fim de que apontar algumas peculiaridades bastante apimentadas desta exposição tão científica, o público possa julgar melhor a que epíteto elegante acima mencionado seria mais adequadamente atribuído. Então, a Blavatsky, ela vai falar assim, você já não quis me responder para mim? Eu vou responder para você, certo? Porque você não quer instruir o público. Ou você quer instruir o público, você não quer me instruir, porque independente do lugar que eu venha da Circasso da África, você vai me ignorar, certo? Bom, então, continuando, vamos ler. Durante cerca de uma semana, uma excitação imensa, um arrepio de medo sacrílego, se me é permitido tal expressão, percorreu as estruturas psicologicamente sensibilizadas dos espiritualistas de Nova York. Rumores corriam em sussurros ominosos de que o George Beard, o Tyndall da American, estava prestes a publicar sua exposição definitiva sobre os fantasmas do irmão Ed, e os espiritualistas temiam por seus deuses. Então, já que o Dr. Beard ele é um homem muito científico, ele vai mostrar para as pessoas que os espiritualistas estão errados, porque esses fantasmas materiais não existem, certo? E esse aqui, ó, é o Tyndall, que é um outro cientista também que não acredita nas manifestações espirituais.
Então, o que é sacrílego, né, para a gente entender? Ela fez uma ironia, Blavatsky, certo? O sacrílego é algo que viola ou profana algo que é considerado sagrado, né? Então, seja em um templo, uma crença espiritual, um valor elevado. Então o tremor de medo sacrílego percorreu os corpos psicologizados dos espiritualistas de Nova York. Aquilo ironiza a ideia de que os espiritualistas sentiam com que um medo blasfemo quase religioso diante da ameaça representada por Dr. Beard. Então as pessoas estavam com medo, aquele medo religioso, né? Vai desmascarar, será que não vai? E seu artigo científico, entre aspas, né? Porque ele teve 9 colunas no Daily Graphic e a Blavatsky às vezes só tem 3, 2. Ou seja, ela zomba da forma como a ciência materialista se coloca como uma nova religião, tomando para si o direito de julgar o sagrado, neste caso, os fenômenos espirituais. Portanto, o medo sacrílego não é uma confissão de medo real, mas uma crítica à profanação invisível, do invisível pelo ceticismo arrogante. Certo? Então a Blavatsky está ironizando, né? Falando, nossa, então, que medo que você está dando na gente. Será que vai realmente nos mostrar que estamos errados? Bom, quem é o Tyndall da América é o Dr. Beard. Mas quem é o John Tyndall, né? Ele foi um cientista britânico, físico e divulgador da ciência, conhecido por defender fortemente o materialismo científico e o positivismo, rejeitando qualquer forma de espiritualismo, religião ou metafísica como explicação válida para os fenômenos da natureza. Ele era um grande opositor de mérito e ocultista do que eu chamava de superstições do espírito. O Tyndall da América é o George Beard, porque nós temos o Tyndall lá na Inglaterra e nós temos o Beard aqui na América. Blavatsky dá a Beard esse apelido irônico, comparando a John Tyndall, como se dissesse: a América tem seu próprio materialista arrogante, que se acha o sumo sacerdote da ciência. Isso é altamente sarcástico. Ela não está elogiando Beard, ela está zombando da pretensão científica vazia que, sem examinar profundamente os fatos espirituais, se arroga o direito de ridicularizá-lo publicamente. Porque o Beard não é um cientista honesto. Ele não é um cientista que vai fazer uma pesquisa honesta e vai mostrar que os espiritualistas estão errados. Certo? O positivismo, o pessoal sempre fala, eu vou falar também. O positivismo tem na bandeira do Brasil. Ordem e progresso é um lema positivista. O temido dia chegou. A edição do Daily Graphic de 9 de novembro está diante de nós. Então, ou seja, e ele colocou dia 27, falando que os irmãos Edges eram uma farsa. Dia 30 ela respondeu. Demorou 9 dias para ele colocar, né, 9 colunas. Então está diante de nós. Nós a lemos cuidadosamente com respeitoso temor, pois a verdadeira ciência sempre foi uma autoridade para nós, por mais tolos que sejamos. E assim, tratando a exposição perigosa com um sentimento algo análogo a de um cristão fanático, ao abrir um volume do Buncher, examinamos-la até o fim e viramos a página uma e outra vez, forçando em vão nossos olhos e mente para detectar ali uma palavra de prova científica ou um átomo solitário de evidência avassaladora que cravasse em nosso peito espiritualista as presas venenosas da dúvida. Então, a Blavatsky está falando, sim, para a ciência, a ciência é sempre uma autoridade para nós. Mas nós estamos aqui lendo essas suas páginas, né, examinando, viramos a página uma a outra, forçando em vão nossos olhos e mente a detectar ali uma palavra de prova científica, certo? Um átomo solidário de evidência avassaladora, certo? Mas não, nenhuma partícula de explicação razoável, nenhuma evidência científica de que tudo que vimos, ouvimos e sentimos em casa, na casa do Ed, era uma mera ilusão. Então o Dr. Beard não conseguiu refutar, não conseguiu provar que aquilo ali era tudo uma farsa. O Bushin, ele que é um outro cientista, certo? Outro cientista, como eu posso dizer, materialista.
Foi um médico e filósofo alemão, um dos principais defensores do materialismo científico no século XIX, autor do livro Força e Matéria. Ele ensinava que tudo no universo era apenas matéria e energia física, negando completamente a existência da alma, do espírito e de qualquer dimensão invisível da vida. Para ele, a consciência era apenas uma função do cérebro, e Deus nada mais que uma ilusão criada pela ignorância humana. Blavatsky o cita ironicamente como símbolo de ceticismo absoluto, comparando a leitura do artigo do Dr. Beard à experiência de um cristão abrindo o livro de Buncher, que é o Ludwig, isto é, um encontro com algo que nega o sagrado e profana o espírito. Então nós temos três já cientistas materialistas. Temos o Tyndall, o Beard e o Buncher, certo? Essa modesta feminilidade, continuando, em nossa modesta feminilidade, ainda concedendo ao artigo o benefício da dúvida, certo? Ela está falando assim, não, então, nossa modesta, falando dela, desacreditamos de nossos próprios sentidos e assim dedicamos o dia inteiro a coleta de críticos de diversos juízes que considerávamos mais competentes do que nós. Finalmente chegamos coletivamente à seguinte conclusão. Então, a gente vai falar assim, então tá bom. Então, eu, Blavatsky, por exemplo, ela fala assim, né? Eu, Blavatsky, não sou boa em entender sobre isso. Você sabe sobre os espíritos, eu não sei. Então, eu vou falar para outras pessoas mais competentes, outros críticos, porque realmente acho que só você vai conseguir. E eles chegaram coletivamente a um acordo. No Daily Graphic, né, em sua magnanimidade, concedeu ao Dr. Beard 9 colunas de suas preciosas páginas para provar o quê? Ora, o seguinte. Então, primeiro que ele, Dr. Beard, segundo suas próprias modestas afirmações, ver então a coluna 2 e 3, talvez a primeira coluna foi uma introdução dele. Está mais apto a ocupar o papel de um ator incumbido do que interpretar personagens de tolo. O Tartuffe de Moiré talvez lhe caiba com naturalidade, do que a assumir a difícil posição de um professor de Faraday diante de um Einstein. Então, o que acontece? Ele está ocupando o papel incumbido de interpretar personagens tolos. A Blavatsky está falando que esse Tartuffe, eu vou explicar. Talvez ele caiba com naturalidade, certo? Do que assumir o papel de um cientista sério, que é o Faraday, e um médium sério, que é o Home, certo? Então, em vez de essas duas pessoas trabalharem em conjunto para entender os fenômenos espirituais, ele está assumindo, né, um papel de tolo. Segundo que, embora o doutor tivesse já sobrecarregado com labores profissionais, uma boa e barata publicidade aliás, então assim, ele até fala, eu sou sobrecarregado de labores profissionais e vocês estão aí me chamando para ver esses fenômenos que não existem, certo? E com pesquisas científicas, deu a essas últimas um novo rumo e foi até a casa dos irmãos Edge, certo? Então, o Tartuffe, que é um personagem fictício da peça Tartuffe, escrita por Moirel, que é um dramaturgo francês. Tartuffe é um hipócrita religioso que finge devoção e moralidade para enganar e manipular os outros. Blavatsky usa o nome para ridicularizar o Dr. Beard, surgindo que ele é um ator fingindo ciência, um impostor travestido de autoridade. O Faraday, que esse aqui é da foto, é o Faraday, que é um físico e químico inglês, pioneiro na descoberta sobre eletricidade e magnetismo, símbolo da ciência verdadeira, experimental, movida por observação, humildade e método. Blavatsky o cita em contraste com o Dr. Beard. Enquanto o Faraday representa a investigação honesta da natureza, Beard representa a vaidade científica e o julgamento sem estudo. O Home, que é o que ela cita, que é esse daqui, médium bem famoso da época, tá bom? É um médium escocês famoso na Europa e nos Estados Unidos por fenômenos como levitação, materializações e comunicações espirituais. Foi testado por cientistas respeitados, exclusivos do Crux, e nunca pegou em fraude comprovada. Então, alguns vão falar que teve fraude, outros falaram que não tem. Eu coloquei que não teve fraude comprovada,
mas se for ver na história, algumas coisas podem falar que teve fraude em algum momento. E a Blavatsky cita para mostrar que existem médiums sérios que desafiam a ciência, ao contrário da caricatura que o Dr. Beard faz dos irmãos Ed. Esse aqui é um médium, um homem. Um dia a gente fala deles. Que, chegando lá, desempenhou com Horatio Ed, pela glória da ciência e pelo benefício da humanidade, o difícil papel de tolo desgrenhado, e foi recompensado em sua pesquisa científica ao encontrar nas ditas instalações suspeita um professor de protuberância craniana, pobre, tolo e inofensivo. Então, o que acontece? Ele chegou lá, ele viu na pesquisa científica dele que tinha um professor que tem essa ciência que chama frenologia, certo? E, né, por que ele está falando que é tolo? Porque na época era considerado uma pseudociência, a frenologia, certo? Então, Galileu, de famosa memória, ao detectar o Sol em sua impostura involuntária, certamente riu menos de seu triunfo do que o Dr. Beard ao descobrir esse pobre tolo número 1. Então, o que acontece? O Dr. Beard chega, ele vai se vangloriar que ele é o único cientista sério ali, certo? E ele tá lá, né? Ele tá falando assim, ele tá falando que tem um triunfo, certo? Ele fala assim, gente, aqui tem pessoas que acreditam eu sou um cientista que faço trabalho certo, sério. E aqui sugeriu modestamente, né, que talvez o ilustre doutor não precisasse ter ido tão longe quanto ao Chittenden para encontrar tal espécie. Ele falou assim, mas você veio aqui só para desqualificar os fenômenos porque você encontrou um frenologista, mas os frenologistas existem por aí aos montes, certo? Além disso, o doutor, né, excrescendo-se inteiramente, sabe o lema, não se pune duas vezes pelo mesmo fato? Porque se já é um fato comprovado que, as manifestações espirituais não são verdadeiras, então, né, encobre e descobre e afirma ao longo de todo o seu artigo que todas as gerações passadas, presente e futura, de peregrinos da propriedade do Ed são coletivamente tolos e que cada membro solitário deste numeroso corpo de peregrinos espiritualistas é igualmente um tolo, crédulo e de mente fraca. Então, pergunta, a prova disso, por gentileza, Dr. Beard. Tá bom, entendi. Todos são de mente fraca, já falou duas vezes. O Dr. Beard, assim eu disse. Eu dou a resposta. O Dr. Beard, assim eu disse. E o Echo responde: tolo. Verdadeiramente milagrosas são tuas obras. Ó Mãe Natureza, a vaca é preta e o seu leite é branco. Então, ou seja, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra, certo? Então, o Dr. Beard ele não tem um argumento. Ele só simplesmente fica dizendo que as pessoas são tolas. Vejam só, né, continuando a base. Aqueles irmãos Ed, mal educados e ignorantes, permitiram que seus hóspedes de crédulo comessem toda a truta pescada pelo Dr. Beard e paga por ele a 75 centavos a libra como penalidade, esse fato por si só já poderia tê-lo deixado um tanto, como diremos, azedo, preconceituoso? Não, equivocado em sua declaração, sua melhor. Certo? Então ele vai lá, pega o peixe, paga e ficou com raiva, provavelmente dos hóspedes. Pois equivocado ele está, para não dizer algo pior. Quando assumindo um ar de autoridade científica, ele afirma que a sala de sessões é geralmente tão escura que não se poderia reconhecer a própria mãe a 3 pés de distância. Ele diz algo que não é verdade, porque as salas escuras elas existem para fraude, certo? E quando nos conta, além disso, que viu através de um buraco em um dos chales e pelo pescoço entre eles todas as manobras do braço do Horatio. Ele corre o risco de ver desmentido por milhares de pessoas que, por mais de mente fraca que possam ser, não são cegas, tampouco cúmplices do Ed, mas testemunham muito mais confiáveis em sua honestidade simples e direta do que o Dr. Beard com seu pretenso testemunho científico desprovido de escrúpulos. Então, na verdade, as testemunhas, eles começam a falar sobre o Charlie, sobre a manobra do Horatio, ele vai ser desmentido por milhares de pessoas.
certo? As pessoas não são cegas, as pessoas não são cúmplices do Ed, certo? Elas são mais confiáveis em sua honestidade simples e direta do que ele, certo? Bom, mesmo se aplica quando ele diz que ninguém pode se aproximar dos espíritos a menos de 12 pés de distância e menos ainda tocá-los, com exceção de dois idiotas ignorantes de raciocínio simples, que geralmente se sentam em cada extremidade da plataforma. Pelo que eu sei, muitas pessoas já se sentaram ali, além desses dois. O Dr. Beard deveria saber disso melhor do que ninguém, pois ele mesmo já se sentou ali. Então ele já foi nas plataformas. Circula, aliás, uma história triste entre os Eds. Os registros das sessões espíritas em Chittenden dedicaram uma página inteira ao relato de um terrível perigo por um momento ameaçou privar a América de um dos seus estrelas científicas mais brilhantes. Qual que foi esse perigo, certo? O Dr. Beard, embora admita uma parte da história, distorce todo o restante, como faz com tudo o seu artigo. Ele só fala que as pessoas são tolas e fica falando que tá tudo muito escuro, mas não tá escuro. Ele fica falando que tá tudo muito longe, mas não está longe. Ele admite ter sido atingido com força por um violão. Não suportando, a dor saltou e rompeu o círculo. Ora, fica claro que esse cavaleiro erudito, negligenciou adicionar à sua imensa bagagem de conhecimento os primeiros rudimentos da lógica. Ele gaba de ter completamente enganado Horatio e os demais quanto ao verdadeiro propósito de sua visita. Continuando. Mas então, por que o Horatio bateria em sua cabeça? Ora, os espíritos jamais foram conhecidos por serem tão rudes assim. Mas o Dr. Beard não acredita na existência deles. Ele atribui tudo a Horatio, porque ele está falando que Horatio é o espírito. Ele esquece, no entanto, de mencionar que uma verdadeira chuva de objetos foi lançada contra sua cabeça e que, o pálido como fantasma, segundo o registro indiscreto, o pobre cientista ultrapassou por um momento até mesmo o menor Aquiles, certo? Tal foi a rapidez com que tomou rumo da porta. Que estranho, se Horatio ainda, sem suspeitar de nada, o deixou parado a apenas 70 centímetros do chale. Mas que lógica, certo? Então Horatio deixou eles próximo do chale, deixou ele... Acho que o chale é o que cobre o gabinete. Então, torna-se evidente que a dita lógica negligenciada estava, àquela altura, fazendo uma companhia à velha mãe verdade no fundo do seu poço, já que nenhuma das duas era desejada pelo Dr. Beard. Ou seja, ele não tem lógica e, com certeza, não é verdadeiro. Eu mesmo assentei nos degraus superiores da plataforma por 14 noites ao lado da Sra. Cleveland. Levantei-me toda vez que Onto se aproximou de mim a um centímetro do meu rosto, a fim de melhor vê-lo. Toquei suas mãos repetidamente, como também foram tocados outros espíritos. Até mesmo abracei quase todas as noites. Então, né, nós temos essa ideia. Bom, portanto, quando leio a afirmação absurda e fria do Dr. Beard de que um grau muito mais baixo de generosidade é necessário para dominar algumas palavras em diferentes línguas e assim balbuciá-la para os espiritualistas crédulos, sinto-me com todo o direito do mundo de dizer, por minha vez, que numa exposição científica como a que o Dr. Beard apresenta, não exige engenhosidade alguma, ao contrário, exige uma fé ridícula por parte do autor em sua própria infalibilidade. Ele não tem argumentos. Ele só acha que ele é infalível. Bem, com uma confiança positiva de que encontrará em todos os seus leitores aquilo que ele tão elegantemente domina, tolos de mente fraca. Então, achando que os leitores deles vai concordar com ele. Então, cada palavra de sua declaração, quando não é uma evidente falsidade, é uma insinuação maliciosa e perversa, construída sobre a autoridade duvidosa de uma só testemunha, contra a evidência de milhares. O Dr. Beard provei que a vida do Zed é uma longa mentira, os detalhes não precisam de mais discussão. Ora, ao dizer tais palavras imprudentes, o autor esquece que algumas pessoas podem pensar que o semelhante atrai o semelhante. Ele foi a Chittenden com o engano de um coração e falsidades dos lábios. Assim, julgando o próximo pelo caráter que ele próprio assumiu, passa a considerar todo mundo como trapaceiro, quanto não os rotulas de tolo. Então, o Dr. Beard está falando assim, você é um tolo, tá falando assim, vocês são tolo, mas ele não percebe que ele é um tolo, que ele não tem evidências,
que ele não é um cientista sério, certo? Que milhares de pessoas, ou centenas, no mínimo. Então, ao declarar de forma tão categórica que provou, o doutor esquece um detalhe trivial a saber. Não provou absolutamente nada. Onde estão suas provas tão vangloriadas? Quando os contradizemos, dizemos que a sala de sessões está longe de ser tão escura quanto ele afirma, e que os próprios espíritos, pela voz da senhora Yaton, pediram várias vezes por mais luz. Dizemos apenas aquilo que podemos provar diante de qualquer júri. Quando o Dr. Beard diz que todos os espíritos são personificados por William Eddy, ele levanta uma hipótese que seria um enigma maior do que a própria aparição dos espíritos. Ele cai diretamente no domínio de Cagliostro, pois se o Dr. Beard viu 5 ou 6 espíritos, outras pessoas, eu inclusive, viram 119 em menos de 15 dias, quase todos vestidos de forma diferente. Além disso, a acusação do Dr. Beard implica fazer o público pensar que o artista do Daily Graphic que fez os esboços, que muitas dessas aparições, e que não é um espiritualista. Então, o Daily Graphic desenhou, certo? Os espíritos, e eles não são espiritualistas. É também um impostor, propagando ao mundo algo que não viu, e assim lançando a mentira mais absurda e ultrajante. Continuando, quanto o ilustre doutor nos explica como que é com um homem em mangas de camisa e com um par de calças apertadas, com um único traje pode em sua pessoa, sendo que o gabinete já havia sido previamente verificado e encontrado vazio, esconder um verdadeiro monte de roupas, vestidos femininos, chapéus toucados, trajes completos de noite, coletes brancos e gravatas inclusos. Então, sim, ele merecerá mais crédito do que tem neste momento. Assim haveria uma prova real, pois, com todo respeito à sua mente científica, o Dr. Beard não é o primeiro ético que achou que poderia pegar a esfinge pelo rabo e assim decifrar o enigma. Então o Dr. Beard está falando que só ele teve esse pensamento de achar que poderia ser o William Eddy, ou se não o Horatio Eddy, certo? Conhecemos mais de um tolo de mente fraca, nós incluídos, que nutriu delírios semelhantes por mais de uma noite. Mas, por fim, todos fomos obrigados a repetir as palavras do grande Galileu. E, no entanto, ela se move e abandona a ideia. Mas o Dr. Beard, ele não abandona. Preferimos manter um silêncio altivo diante de qualquer explicação razoável, esconde os segredos desses mistérios nos abismos de suas profundíssimas mentes científicas. Por que o Galileu fala, então ela se move? Porque ele está num modelo heliocêntrico, certo? Então, a Terra se move ao redor do Sol. Então, ela está falando assim, ele está falando, então, o Galileu descobriu isso, então o Dr. Beard também parece, né, ter descoberto, não parece não, não o Dr. Beard, falando, as pessoas que estão lá dentro parece que têm descoberto também, certo? Que a Terra se move, ou seja, que os espíritos são materializações reais. Sua vida é dedicada à pesquisa científica, veja bem. Seu conhecimento fisiológico e sua erudição neurofisiológica são imensos, pois ele mesmo assim o declara. E hábil como é em combater uma fraude, com uma fraude ainda maior, vide coluna 8. O embuste espiritualista já não guarda mistério algum para ele. Em 5 minutos, esse cientista fez mais para a ciência do que todos os cientistas juntos fizeram em anos de trabalho. E segundo ele próprio afirma, se envergonharia se não tivesse feito. Na vaciladora modéstia, seu saber não toma crédito algum por isso, embora tenha descoberto o surpreendente e inédito fato, a sensação fria e entorpecente. Como devem corar de inveja em sua velha Inglaterra o Wallace, que é um naturalista, o Crookes, que é um químico, e o Waller, que é um eletricista. Só a América é capaz de produzir em seu solo fértil inteligências tão rápidas e milagrosas. Ou seja, o Dr. Beard, ele é o melhorzão de todos. Então, vim, vi e venci foi o lema de um grande conquistador. Por que não haveria o Dr. Beard de adotar o mesmo para seu brasão? Então, à semelhança dos Alexandres e Césares da antiguidade, na simplicidade primitiva de seus modos, ele insulta as pessoas com tanta elegância, chamando-as de tolo, sempre que não encontram
um argumento melhor. Uma mente muito mais sábia que a do Dr. Beard ousaria em contestar tal fato, sugeriu sugeriu há séculos que a árvore sugeriu há séculos que a árvore deve ser julgada pelos seus frutos. Então, o Dr. Beard, ele realmente parece um conquistador, certo? Então, insulta as pessoas com tanta elegância, chamando de tolo, sempre que não encontra um argumento melhor. É isso, o Dr. Beard só fica insultando as pessoas. E a Blavatsky continua. O espiritualismo, apesar dos esforços desesperados de homens bem mais científicos que ele, ou seja, né, pessoas que levavam a religião a sério, manteve-se firme por mais de um quarto de século, que é 25 anos, sem vacilar. Onde estão os frutos da árvore da ciência que floresce no solo da mente do Dr. Beard? Se formos julgá-los como seu artigo, então, em verdade, essa árvore requer mais do que um cuidado habitual. Quanto aos frutos, parece que ainda se encontram no domínio da doce e ilusória esperança. Mas talvez o doutor tenha temido esmagar seus leitores com o peso do saber. O verdadeiro mérito sempre foi, em todas as épocas, modesto e discreto, e por isso se absteve de nos oferecer qualquer prova científica da fraude que ele afirma estar expondo, salvo, é claro, o já mencionado fato da sensação fria e entorpecente. Então, então ele não tem nenhuma fraude. O Dr. Beard não tem fraude nenhuma, certo? Então, mas como pode Horácio manter sua mão e braços gelados como gelo sobre um chale quente? É o tal do chale lá que o Dr. Beard viu, certo? Por meia hora seguida, tanto no verão quanto em qualquer outra estação. Sempre tem gelo escondido em seu corpo. Ou como consegue impedir que esse gelo o derreta? Tudo isso é um mistério que o Dr. Beard, por ora, não revela. Talvez ele nos conte algo a respeito em seu livro que ele anuncia no próprio artigo. Pois bem, esperamos apenas que o livro seja mais satisfatório do que o artigo. 9 colunas para não falar não. Só para chamar as pessoas de tola, para falar que todo mundo estava no escuro, para falar que não se aproximava, para falar que tinha essa mão fria do Horácio, certo? Acrescentaria apenas algumas palavras antes de encerrar meu debate com o Dr. Beard para sempre. Tudo o que ele disse sobre a lâmpada escondida em uma caixa de chapéu, sobre cúmplices robustos, etc., existe apenas na sua imaginação, para fim de argumentação, supomos. Um falso em tudo, diz o Dr. Beard na sexta coluna. Falso em um espírito, falso nos outros espíritos. Essas palavras são veredicto justo para seu próprio artigo. Agora exporei brevemente um fato que até este momento relutava em relevar as pessoas com o Dr. Beard. O fato era sagrado demais aos meus olhos para eu ser tratado levianamente em uma discussão de jornal. Mas agora, a fim de encerrar de vez a questão, considero meu dever como espiritualista entregá-lo à opinião pública. A última noite que passei com os irmãos Ed, fui presenteada pelo George Dix em Mary Flower uma insígnia de prata, a parte superior de uma medalha com a qual já estava demasiadamente familiarizadas. Cito as palavras exatas do espírito. Trazemos essa condecoração, pois acreditamos que estimará mais do que qualquer outra coisa. Irá reconhecê-la, pois a insígnia de honra que foi entregue ao teu pai por seu governo pela campanha de 1828 entre a Rússia e a Turquia. Obtivemos isso por meio da influência do seu tio, que ele apareceu aqui nesta noite. Trouxemos isso do túmulo de seu pai, em Stavropol. Irá identificá-la por um certo sinal conhecido apenas por ti. Essas palavras foram pronunciadas na presença de 40 testemunhas. O coronel Walcott descreverá o fato e fornecerá o desenho da condecoração. Tenho essa condecoração em minha posse, reconheço-a como tendo pertencido a meu pai. Mais ainda, identifiquei-a como parte de que, por descuido, eu mesma quebrei há muitos anos. Então, eu vou trazer, né? Ela fala que ela quebrou e que ela quebrou, ela bateu numa quina e ela entende
que existe o... Como que eu posso dizer? Existe a fivela e existe a medalha. Ela tá com a fivela. Então, na página 357 da obra de Alcott, né, Pessoas de Outro Mundo, pode, pode ser encontrado o desenho tanto da fivela quanto da condecoração em si. Para dissipar qualquer dúvida a respeito dela, possui uma fotografia de meu pai, uma imagem que nunca esteve na casa do Ed e que nenhum deles jamais poderia ter visto, na qual essa medalha aparece claramente visível. Uma pergunta para o Dr. Beard. Como poderiam os irmãos Ed saber que eu e meu pai fomos saber que meu pai foi enterrado Stavropol, que ele alguma vez recebeu tal medalha, que ele esteve presente em serviço ativo durante a guerra de 1828. E por mais dispostos estejamos a dar a cada um o que lhe é devido, sentimos obrigados a declarar em defesa do Dr. Beard que ele não se vangloriou além do que pode fazer, ao sugerir que os Eds tomassem algumas aulas particulares sobre essas trapaças mediúnicas. O ilustre doutor, essa é uma prova, né? Ele tenta falar, eu sei fazer melhor que você, certo? O ilustre doutor deve ser um verdadeiro perito em todas as artimanhas. Estamos igualmente prontos a admitir que, ao dizer, como disse seu artigo, apenas confirmaria ainda mais o espiritualista em sua crença. Ele deveria ter acrescentado, e não convenceria mais ninguém. O Dr. Beard provou ser um médium profético ainda maior que qualquer outro neste país. Então, essa medalha que eu vou te mostrar, essa medalha aqui, ó, essa parte de cima, esse aqui é o presente do espírito, esse aqui acho que é a medalha com a fivela. É a fivela, certo? Aqui é a medalha, né? A fivela junto, certo? Então, durante uma sessão mediúnica em Sydney, os espíritos George Dix e Mary Floyd entregaram a Blavatsky uma peça de prata dizendo ser parte da condecoração militar do seu pai, a fivela, falei, ó, fivela, pertencente à medalha, conhecida pelo governo russo pela campanha de 1828. Blavatsky reconheceu o objeto imediatamente. Era a mesma fivela visível da fotografia de seu pai, uma pequena quebra que ela mesma causara anos antes. Mais tarde, críticos zombam dizendo que na Rússia as medalhas não são enterradas com o corpo. Ela respondeu ironicamente: ninguém disse que era uma medalha. É uma fivela, seus tolos, né, espiritualistas. Tem um médium que tentou falar para Blavatsky que ela não poderia ter recebido o presente. É o Home, é aquele médium que eu mostrei lá no começo, mais jovem. Porque a medalha não é enterrada com o corpo. Mas não é. O que aconteceu? A medalha não é enterrada com o corpo, mas a fivela é, certo? O episódio tornou-se um símbolo de ponte entre o invisível e uma das primeiras provas espirituais pessoais de Blavatsky. Então ela vai usar isso como argumento, tá bom? É isso, pessoal. Então, o Dr. Beard não tem argumentos para falar. Ele só fala que todo mundo é tolo, ele fala da sala escura, ele fala que ele fala do frenologista, certo? Que estava lá. Ele fala também, a Blavatsky fala que ele ficou chateado porque ele pagou uma truta. Então ele não tem argumentos para falar contra ele fala também da mão gelada, tá? Como que a mão gelada do Horácio está tão gelada e esse ele tem um chá ali em cima, certo? Ele fala também ele está da próximo do gabinete, mas o gabinete não pode ter assim, ele poderia sentar lá na ele poderia sentar tranquilamente na um lugar mais próximo para ele. Enfim, o Dr. Beard não tem argumento. É isso que está acontecendo com a Blavatsky que falou nesse artigo, tá bom? Eu acho que é só isso. Acho que deu para entender e acho que é isso, tá? Então, se inscreva no canal, compartilha e vê. E você concorda que essas aparições espirituais são verdadeiras ou são falsas? Certo? O Dr. Beard não conseguiu mostrar que são falsas. E você, esse aqui é o Home que fala que é a medalha da. Mas a Blavatsky não falou que era a medalha, é uma fivela,
certo? Ninguém disse que era. Ele tenta acusar a Blavatsky de ter recebido uma medalha que não poderia ter existido, mas não é uma medalha, é a fivela. A fivela é enterrada com o corpo, a medalha não, certo? É isso. Até mais.